Bom, vamos lá, porque hoje eu quero te mostrar por que eu acho que o Tesouro Direto é a maior armadilha para o investidor pequeno, para o investidor iniciante principalmente. E apesar de concordar com o fato de que o Tesouro Direto deve ser sempre o primeiro investimento de uma pessoa, qualquer pessoa que seja, a gente precisa conversar sobre como que funcionam as três categorias de Tesouro Direto, porque isso pode confundir muita gente. E eu quero te mostrar, além disso, o que eu talvez não tenha visto alguém falar, como eu vou mencionar, a funcionalidade de cada um dos tesouros diretos que existem hoje, no Brasil. Os três principais, e depois a gente vai ver que um deles se desdobra em três, então assim, vai acompanhando até o final porque isso realmente acontece, tá? Começando pelo início, que é sempre muito bom fazer isso, é importante ressaltar que o Tesouro Direto ele é o investimento mais seguro do Brasil, tá? Do Brasil, não do mundo. Porque o ponto do Tesouro Direto é que você está emprestando diretamente para o governo. E via de regra, em uma sociedade econômica normal, né, o governo é sempre o último a quebrar. Porque ele detém o controle da moeda e ele consegue imprimir moeda para pagar essa dívida que tem com você, tá? Se essa moeda impressa pelo governo vai valer alguma coisa, aí é um outro papo, tá? Mas ele pode fazer isso, tá? E isso é um cenário um pouco mais catastrófico. Segundo ponto é que, como você está emprestando para o governo, é a mesma coisa do que você estivesse na poupança. Tá? Existem algumas diferenças, evidentemente, da poupança para o Tesouro Direto, e a principal delas está na funcionalidade do governo, o que o governo faz com esse dinheiro. Deixa eu fechar a janela aqui que está entrando aí um monte de coisa. Vamos entender por partes qual que é a diferença do Tesouro Direto para a poupança e como que, apesar das diferenças, eles são iguais. Via de regra, tá? Quando você coloca dinheiro na sua poupança, seja aí Itaú, no Sicredi, na Caixa, qualquer poupança que seja escrito poupança, esse dinheiro ele vai para financiar um negócio chamado Sistema de Financiamento Habitacional, SFH. Esse SFH, imagina que os brasileiros depositam isso na poupança, o governo pega esse dinheiro emprestado e te devolve uma correção. Essa correção da poupança é de 0,5% ou 80% da Selic, 70% da Selic, alguma coisa assim, tá? Faz tanto tempo que eu não olho como é que estão as regras da poupança, que eles iam mudar a regra e não mudaram, enfim. Mas, basicamente, o maior rendimento possível da poupança é de 0,5% ao mês, que dá 6,17% ao ano, mais um retorno adicional que eles dão, que é como se fosse uma participação de lucros desse sistema de financiamento habitacional. Então, na média, vamos botar assim que o rendimento máximo de uma poupança é de 7, estourando 7,5% ao ano, tá? E aí quando você pega o seu dinheiro na poupança e joga, né, quando você pega o seu dinheiro e joga nessa poupança, o governo vai pegar esse dinheiro e vai fomentar o sistema de financiamento habitacional que, em poucas palavras e bem resumidamente, ele pega esse dinheiro para construir apartamentos do Minha Casa Minha Vida, casas do Minha Casa Minha Vida. É isso, tá? E aí ele vende essas casas do Minha Casa Minha Vida, pega o lucro e divide nesse lucro da poupança aí. Lucros do FGTS também, tem isso, etc. Tá? Então, na poupança, via de regra, você está emprestando dinheiro para o governo fazer casa. Tá? É isso. No Tesouro Direto, a gente também vai emprestar dinheiro para o governo. Só que o governo ele vai usar esse dinheiro para alguma outra coisa que não necessariamente é construir casa. Porque o Tesouro Direto, a gente empresta porque a gente chama de Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional é como se fosse o grande cofre do Brasil, é onde está o grande dinheiro do Brasil. E através do Tesouro Nacional é que o governo vai pagar funcionário público, que o governo vai fomentar a estrada, vai construir escola, vai melhorar a saúde, vai pagar salário de deputado, enfim. O Tesouro Nacional é o grande cofre do Brasil, tá? Então no Tesouro Direto, em vez de você mandar para o sistema de financiamento habitacional, você vai mandar para esse Tesouro Nacional, tá? Que é o grande cofre do Brasil de novo, tá? Mas via de regra, independentemente do que o governo vai fazer com o seu dinheiro, é o governo que tem que pagar você. Esse é o grande ponto. E se o governo ele tem que pagar você, tanto faz o que ele vai fazer com esse dinheiro, porque ele tem que te pagar. E se ele tiver que te pagar, ele vai imprimir dinheiro para fazer isso em último caso. Tá? Então, eu faço sempre uma analogia. Imagina, sei lá, uma pessoa que você confia muito. Sua mãe, seu pai, seus filhos, seus avós, enfim. Imagina que você vai emprestar dinheiro para essa pessoa. Se você emprestar o dinheiro, R$ 100 para essa pessoa, e essa pessoa pegar com a mão esquerda, ela vai te pagar 0,5% ao mês.
Se essa pessoa pegar o dinheiro com a mão direita, ela vai te pagar 1% ao mês. Hoje, o que a gente tem aqui no Brasil é 1% ao mês. Na data da gravação desse vídeo, 25 de fevereiro de 2025, é o dia que eu tô gravando. Depois eu vou ver se eu vou botar no ar, etc. Tá? Então, se essa pessoa pegar com a mão esquerda, é 0,5% ao mês que você ganha. Se ela pegar com a mão direita, você vai ganhar 1% ao mês. Em qual mão você vai entregar o dinheiro dessa pessoa? Resposta correta, a mão direita, porque você ganha mais. É a mesma pessoa que vai te pagar, só que ela vai te pagar um retorno maior. Só que essa metáfora, ela só serve para o Tesouro Selic, que é um dos 3 tipos, e aí eu vou começar a entrar nos 3 tipos, tá? Essa metáfora, ela serve para o Tesouro Selic. O que é o Tesouro Selic? No Brasil, nós temos 3 tipos de tesouro. O Tesouro Selic, o Tesouro Pré-Fixado e o Tesouro IPCA+. O Tesouro Selic, ele rende uma taxa que a gente chama de 100% do CDI. O CDI, ele segue uma outra taxa que é a Selic. Vamos por partes. O que é a taxa Selic? Que dá nome ao Tesouro Selic, diga-se de passagem. A taxa Selic é uma taxa que o governo paga para que você empreste dinheiro para ele, tá? E aí qual é o ponto? Essa taxa, ela vai mudando ao longo do tempo, tá? Então a cada 45 dias o Banco Central se reúne para definir qual vai ser a taxa Selic, ou seja, qual a remuneração que eu vou pagar para quem empresta dinheiro para mim. Essa é a Selic. Abre parênteses, título de curiosidade, Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é como se fosse um grande banco que é exclusivo do governo. Fecha aspas, tá? Esse Tesouro Selic, ele rende essa taxa Selic, mais uma coisinha, tá? Então, por exemplo, se você entrar no site do Tesouro Direto, você vai ver que existe, sempre Selic mais alguma coisa, tá? Então, quando você compra esse Tesouro Selic, você vai ganhar a taxa Selic vigente no ano, e hoje tá Selic mais 0,054%, ou Selic mais 0,11%, tá? São as taxas que estão hoje. Então você vai ganhar ali, hoje a Selic está em 13,25% ao ano, então você vai colocar aqui 13,30% ao ano, é o que o Tesouro Selic vai te pagar, tá? Então o Tesouro Selic você vai ganhar sem esforço, porque esse investimento ele vai subir em linha reta, de tal forma que você vai sempre ver o seu patrimônio crescendo. Porque essa taxa Selic ela é fixada, você já sabe quanto que ela vai render, só que ela pode mudar ao longo do caminho. Só que você sabe que essa taxa vai ser sempre positiva. No Brasil, ela vai ser sempre positiva, então vai sempre subir. Às vezes sobe mais, às vezes sobe menos, mas sempre vai subir. Essa é a taxa Selic do Brasil. Dessa taxa Selic decorre uma outra taxa, que é o CDI. Guarda essa informação. O CDI é sempre 0,1 menor do que a Selic. Então hoje a Selic está em 13,25, o CDI vai para 13,15, tá? Eu não quero explicar o porquê, mas é assim que a coisa funciona. Então, resumidamente falando, o Tesouro Selic é praticamente uma conta digital que rende 100% do CDI. É praticamente. Só tem essa diferença, tá? De 0,1%. A grande questão é que no Tesouro Selic você vai estar emprestando diretamente para o governo. Numa conta digital que rende 100% do CDI, você vai emprestar para a instituição que emitiu aquele título. Então vamos trazer um exemplo muito prático que provavelmente você tem na sua vida. A caixinha do Nubank, quando você tem um título que rende 100% do CDI, naquela caixinha, você está emprestando dinheiro pro Nubank, não para o governo federal. E é por isso que o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, ele é mais seguro que a caixinha do Nubank, porque o Nubank pode, se tiver uma quebradeira geral, o Nubank vai quebrar antes do governo, tá? Na lógica do processo, tá? Então o Tesouro Selic ele vai subir para sempre, é uma taxa sempre positiva e é o primeiro investimento que toda e qualquer pessoa tem que ter, porque ele é o investimento mais seguro do Brasil. Tão simples quanto isso. Pedro, quanto que eu preciso ter para investir no Tesouro Selic? R$ 160,96. Pedro, eu não tenho R$ 160 para investir agora, eu tenho R$ 40. Aí você vai buscar uma conta digital de um banco grande, aí eu vou sugerir para você Santander, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, BTG e Nubank. São esses bancos que você pode escolher. E você coloca no 100% do CDI deles por lá, tá? Tão simples quanto isso. Esse é o primeiro investimento de todo mundo, porque o Tesouro Selic, ele serve para reserva de emergência da sua carteira de investimentos, né? Ou para sua reserva de emergência pessoal. Qual que é a diferença?
A reserva de emergência pessoal você vai usar para resgatar sempre que você precisar. Então, cara, furou o pneu do seu carro, estourou o cano na sua casa, você teve uma despesa que você não estava imaginando que você ia ter, o Tesouro Selic ele vai te cobrir, porque você pode resgatar ele de segunda a sexta, das 9 às 18. A corretora vai colocar na sua conta em poucos minutos. Tá? E na reserva de emergência da sua carteira de investimentos, é o que a gente chama de caixa da carteira de investimentos, que é um dinheiro que a gente sempre deixa separado na carteira de investimentos de longo prazo para aproveitar oportunidades. Eu tenho um cliente aqui na consultoria, todos os clientes têm caixa na carteira, mas eu tenho um cliente que eu coloco 35% de caixa, especificamente para esse caso, tá? O que que acontece? Eu coloco no Tesouro Selic e alguns outros ativos, que eu posso fazer isso porque eu tenho uma técnica mais aprofundada do que isso, mas isso vai ajudar, isso já é 90% do trabalho, tá? Então eu deixo 35% do patrimônio desse cliente no Tesouro Selic, e sempre que eu vejo, por exemplo, que o mercado de ações caiu, ou que a gente tem um pré-fixado uma taxa muito acima da média, de bom emissor, eu resgato desse caixa e coloco nessa oportunidade. Tá? Então esse caixa, esse Tesouro Selic de caixa, ele vai permitir que você movimente muito rápido essa carteira de investimento. Então essas são as duas funcionalidades. Quais são os pontos positivos do Tesouro Selic? É o investimento mais seguro do Brasil e esse é o melhor ponto, um ponto mais positivo desse investimento e dentre todos os investimentos. O ponto negativo é que o Tesouro Selic tem uma taxa de custódia de 0,2% ao ano. Tá? Então você tem que pagar do seu patrimônio que você investe 0,2% ao ano se o seu saldo for acima de 10 mil reais. Ou, melhor falando, do que exceder 10 mil reais. Então vamos supor que você vai ter você tem 12 mil reais no Tesouro Selic, 10 mil reais são isentos e você paga 0,2% sobre os 2 mil reais. Isso explica muito do porquê que tem essa taxinha a mais, ele Selic mais alguma coisa, tá? É para bater parte ou totalmente essa taxa, tá? Encerramos aqui o Tesouro Selic. A segunda modalidade de investimento é a taxa pré-fixada. Esse é o mais fácil de explicar para você, tá? Eu tenho aqui na tela, eu tô vendo aqui, hoje a taxa do Tesouro Direto está em 14,31% do pré-fixado de 2028. O que isso quer dizer? Que se você investir 100 reais, lá em 2028 você vai receber 14,31% ao ano. Então você, no primeiro ano, 14,31%, no segundo ano, mais 14,31% e no terceiro ano, mais 14,31%. Então se você quiser investir no pré-fixado, você já sabe o quanto que você vai ganhar no vencimento desse título. E guarda essa informação, você só sabe o que vai ganhar no vencimento do título. No pré-fixado e no IPCA+, se você vender antes, você pode não ter um bom retorno. Você inclusive pode ter retornos negativos e é aqui que mora a principal armadilha para o investidor desavisado. Tá? Mas vamos por partes, depois eu vou entrar nesse assunto. Então o pré-fixado ele vai te render 14,31% ao ano. Essa taxa ela varia todos os dias. Tá? Às vezes está em 16, às vezes está em 14, às vezes está em 8, vai dependendo do mercado. Ela não muda assim tão radicalmente de um dia para o outro, mas ela vai mudando ao longo do tempo. Tá? E aí o pré-fixado a gente tem com juros semestrais ou sem juros semestrais. Ou seja, o que é o juro semestral? Você vai receber a parte da sua rentabilidade contratada todo semestre e o governo vai te fazer um Pix ali para você receber na sua conta uma parte do rendimento. Tá? Eu não sugiro esse porque o juro semestral ele paga imposto. Então eu sugiro que você invista sempre pensando lá no vencimento. E o pré-fixado é isso, você sabe o quanto que você vai ganhar. Tá? No Tesouro IPCA+, a gente precisa aderir ao conceito de inflação. A inflação é o aumento generalizado e sucessivo de preços. Isso é uma inflação, ou seja, o quanto as coisas estão ficando mais caras. Em 2024, a inflação do Brasil foi de 4,82%. Tá? Então, vamos supor que eu tenho um título contratado de IPCA mais 7%, para facilitar o cálculo. Tá? No IPCA mais 7%, como a minha inflação em 2024 foi 4,82%, 4,82 mais 7% vai dar 11,82%. Então esse é o retorno da minha inflação. Qual que é o grande ponto? Quanto mais os preços aumentarem, mais você vai ter de retorno. Por isso que a gente não consegue saber o quanto que a gente vai tirar lá na frente, mas a gente tem certeza de que a gente vai ganhar dinheiro ao longo do tempo. Reformulando, a gente vai ganhar poder de compra ao longo do tempo, tá? Então, o IPCA+, ele serve para proteger o seu patrimônio. Então, independentemente de quanto for a inflação, você vai receber essas taxas. Hoje a gente tem IPCA vencendo em 2029, que paga 7,49%, tem vencimento em 2040, que paga 7,37%, 2050, que paga 7,30%, tá?
Então, a gente tem esses 3 tipos de investimentos. Tem também com juros semestrais, que eu, de novo, não indico nenhum investimento com juros semestral, a não ser que você tenha um consultor que te indique isso, porque tem uma funcionalidade você fazer isso em alguns momentos, tá? No IPCA+, eu tenho 3 tipos de tesouro IPCA+. Tem o tesouro IPCA+, puro, que foi esse que eu expliquei para você, tá? Que ele serve para longo prazo, ele serve para você não resgatar ele no curto prazo, tá? Tem o tesouro Renda Mais, que ele funciona como uma aposentadoria. Então você investe nesse tesouro Renda Mais e você vai tirar ele lá no seu vencimento, e depois desse vencimento você pode transformar isso em renda. O governo te paga uma renda. Isso é por isso que se chama Renda Mais, tá? E tem o Tesouro Educa Mais, que também é indexado à inflação, só que ele serve para pagar despesas estudantis. Então você pode comprar um Educa Mais para o seu filho, por exemplo, tá? Esses investimentos eles não fazem tanto sentido porque tem outros investimentos que são tributariamente mais eficientes para esses objetivos. Mas eles existem. Na dúvida, entre fazer sozinho ou aderir a um Renda Mais ou Educa Mais, eu sugiro que você faça adesão a esse Renda Mais e Educa Mais, tá? Aqui na consultoria eu não uso Renda Mais, nem o Educa Mais, eu uso somente Tesouro IPCA+, Tesouro Pré-fixado e o Tesouro Selic. Eu uso somente esses 3, que são os principais, que são os que existem há mais tempo, tá? E qual que é o grande ponto? Vamos falar sobre a parte do pré-fixado e do IPCA+, tá? O pré-fixado e o IPCA+, eles variam de preço ao longo do tempo. Deixa eu abrir aqui de novo. E eles variando de preço, quer dizer que você não vai ter uma renda fixa subindo em linha reta, que é o que acontece no Tesouro Selic. Esse preço ele varia ao longo do tempo, então você pode colocar R$100 no Tesouro Pré-fixado, vamos botar de exemplo, e no outro dia ele está custando R$98. Isso pode acontecer. Você pode perder dinheiro com a renda fixa. Por quê? Porque ao longo do tempo essa taxa de retorno ela vai mudando. E quanto maior a taxa de retorno, menor é o preço que esse título vale. Então, se você comprar um tesouro pré-fixado pagando 10% ao ano e ele passa a pagar 14% ao ano, você que comprou a 10% ao ano perdeu dinheiro. Por isso que eu sempre falo para você comprar o tesouro direto e levar até o final, sempre. Não compre tesouro direto para tentar fazer marcação a mercado ou ganhar antes do tempo, porque isso é extremamente complicado. Isso demanda uma certa atenção, sim, e eu vou dizer que isso demanda uma certa atenção e demanda um certo conhecimento técnico do que você está fazendo. Porque muitas vezes não vai fazer sentido você comprar para fazer uma marcação a mercado, porque o seu imposto de renda vai cobrir vai cobrir ali a maior parte do seu rendimento, mais a taxa de 0,2% ao ano do Tesouro Direto. Então não é para qualquer um fazer isso. Eu faço isso pela consultoria porque é o meu trabalho, mas eu estou falando para investidores comuns que têm outras prioridades que não é ficar olhando para a carteira de investimentos o tempo todo, tá? Então, você pode sim perder dinheiro com o Tesouro Direto. Então, se você quer investir no Tesouro Direto, você tem que ter a noção de que você não vai resgatar esse patrimônio antes do vencimento. Porque se você levar até o vencimento, você vai receber o valor que foi prometido para você, tá? E normalmente, o Tesouro IPCA+, ele é o que mais paga de retorno, tá? Geralmente, tá? Então, assim, o Tesouro Selic é o que paga menos, o Tesouro Pré-fixado é o que tem a segunda melhor performance e o IPCA+, é o que normalmente tem a melhor performance quando a gente olha em janelas maiores, tá? Você pode acompanhar isso pelos índices que a gente faz, né? Então, se a gente somar todos os Tesouros Direto, a gente vai ter o índice IMAB, que representa o IPCA+, o índice IRFM, que representa os pré-fixados, e a Selic é a própria Selic, não tem muito o que falar, tá? Então, basicamente, esse é o tipo de Tesouro Direto que você precisa entender, que você precisa focar. E sim, o Tesouro Direto é o melhor investimento. Pedro, quanto que eu preciso para começar num pré-fixado? A partir de R$7 você já consegue comprar, tá? A partir de R$4 você já consegue comprar um tesouro pré-fixado. No IPCA+, a partir de 32, 14 ou R$7, tá? Depende do vencimento que você for comprando. Então, literalmente, qualquer troco de bala você consegue montar uma carteira de aposentadoria, tá? Então, esse é o grande ponto. Qual que é a ideia agora? Tá? É que você entenda para que serve cada coisa e aí eu vou encerrar esse vídeo bem tranquilamente, tá? O Tesouro Direto, o Tesouro Selic, vamos reforçar, ele serve para reserva de emergência ou para caixa na sua carteira de investimentos. O Tesouro Pré-fixado, ele serve para metas de médio prazo, ou seja, uma compra de um apartamento, uma compra de um carro, uma viagem que você quer fazer daqui 3 anos, né, que é o vencimento do Tesouro Direto. Alguma coisa que você precisa de previsibilidade, ou seja, eu preciso saber o quanto que eu vou ter lá na frente para conquistar esse objetivo. Aí você vai no pré-fixado. E o IPCA+, serve para você esquecer que ele existe. Exatamente isso. Você compra e esquece que ele existe. Essa é a função do Tesouro IPCA+, tá? Independentemente se você estiver ganhando ou perdendo na marcação ao mercado.
Então, essa é a grande estrutura de investimentos que eu uso aqui na consultoria. Tá? Como eu trabalho na parte de investimentos, majoritariamente, e na parte de metas, a minha maior atenção é para o pré-fixado e para o IPCA. Tá? Mas todos os meus clientes, sem exceção, têm uma reserva de emergência no Tesouro Selic. Todos. Até porque eu não trabalho com a carteira de investimentos de clientes que não têm uma reserva de emergência. Porque isso é completamente errado. A gente já conversou isso no primeiro vídeo, onde eu fiz o desabafo aqui, tá? Então, basicamente, são essas 3 funcionalidades, é isso que você precisa saber. E aqui embaixo na descrição vai ter o link para você falar comigo, se você tiver alguma dúvida. É o link da minha consultoria, mas você pode usar para dúvidas. E eu espero você, se você tiver ficado aí com algum problema mais pessoal, algo que precise ser um pouco mais específico na marcação a mercado do seu título, ou algum caso seja individual seu, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por ficar até aqui.